Olá, turma, bom dia. Hoje o meu grupo irá falar sobre a estação rádio base, que também é chamada de ERB. Bom, mas para começarmos nesse tópico, vamos falar o que é uma estação rádio base. Bom, a estação rádio base, ou cell site, é a denominação dada em um sistema de telefonia celular para estação fixa, com que os terminais móveis se comunicam. A ERB está conectada a uma central de comutação e controle, que também é chamado de CCC, que tem a interconexão com o serviço telefônico fixo comutado, a CTFC, permitindo chamadas entre os terminais celulares e deles com os telefones fixos comuns. A estação rádio base ela é composta principalmente por 4 elementos: o local, onde ela será implantada, a infraestrutura para a instalação dos equipamentos de telecomunicação, incluindo a parte civil, elétrica, climatização e energia, com autonomia em caso de falta de energia através de baterias, em alguns casos do grupo motogerador, o GMG. Também precisamos da torre para colocação de antenas, para comunicação com os terminais móveis e enlace de rádio para a CCC. E também de equipamentos de teleco. Bom, nós temos basicamente dois tipos de RB. O Greenfield, que seria algo como campo verde em português, eles são instalados em terrenos, ou seja, no solo. E o Rooftop, que seria algo como em cima do telhado, em cima do terraço. E elas são instaladas em pavimentos de cobertura de edifício. E ambas podem utilizar equipamentos de telecomunicações, os indoors, que seria algo como dentro de compartimentos, e cujas características de fabricação determina a necessidade de uma infraestrutura de climatização com equipamentos outdoors, que seria algo como fora de compartimentos, que são unidades autônomas, previamente concebidas para exposição ao ar livre e dimensionamento para obter ventilação apropriada. A etapa de Site Acquisition é complexa e difícil, pois implica em selecionar e negociar um site para a implantação da ERB, onde tem como objetivo atender alguns pontos difíceis de conciliar, como por exemplo localizar um ótimo ponto de vista do projeto RF para melhorar a cobertura do sistema celular, onde se faz um search ring, que traduzindo ficaria uma área de pesquisa, que basicamente é onde se pega uma área para a procura do site e serve de base para locais para implantar a ERB, sendo geralmente 3 locais candidatos. Outro ponto é visar sempre a comunicação com a CCC, Central de Comutação e Controle, ou para outros meios como fibra ótica. Um local disponível para compra também é outro ponto que sempre tem que ser levantado, ou também aluguel de longo prazo com documentação e preços acessíveis. Outro ponto, difícil de conciliar, que normalmente é o que mais atrasa a implantação das ERBs, é atendimento da legislação junto à Prefeitura e à Anatel, sendo geralmente isso muito difícil, porque além de algumas prefeituras não possuírem legislações que facilitem esse processo, existe a pressão também da população devido à ideia de ver o seu imóvel desvalorizado pela presença da torre celular. Outro ponto também a se levantar é sempre evitar altos custos de implantação civil e prazos de implantação. E essas etapas sempre são feitas simultaneamente. E por conta disso, essa etapa acaba sempre sendo a mais difícil de ser feita, porque são diversos processos a serem feitos e nem sempre eles estão ordenados de forma que facilite e agilize o processo. ERB, etapas de implementação. A implementação do ERB é um processo complicado porque significa atender uma série de objetivos multidisciplinares que muitas vezes são difíceis de conciliar. Essa situação se agrava quando uma nova rede é implantada com um grande número de ERBs, tendo-se um prazo muito curto. Assim que se precisa implantar um novo sistema celular ou expandir um sistema existente com a implantação de uma RB ou um grupo de RBs, a primeira etapa é elaborar um projeto RF para atender, estabelecer as especificações de localização do site, equipamento e altura das antenas. Em seguida, começa o processo de implementação do ERB e suas principais etapas são: aquisição do local.
Nesta fase, o local para a implementação do RB será selecionado e negociado. Foi elaborado um projeto de infraestrutura e iniciado o processo de obtenção de alvará implementar ERB. Construção. Nesta fase são implantadas todas as infraestruturas civil, elétrica, ar-condicionado e energia CC. Instalação de teleco. Nesta fase, o equipamento teleco foi instalado. Uma vez que o RB é implementado, ele deve passar por uma fase de aceitação, para se saber como é a sua integração com outras redes celulares que serão ativadas. Essas etapas se aplicam a cada RB, seja parte de um novo sistema sendo implantado ou parte de um novo sistema. ERB, aquisição de site. Esta etapa é mais complicada e difícil de executar porque envolve a escolha e negociação de um local, site, onde implementar o ERB, que atenda a uma série de objetivos que muitas vezes são difíceis de conciliar, como a melhor localização do ponto de vista do design de RF para otimizar a cobertura sistema celular, visada para enlace rádio de comunicação ou com a CCC ou outros meios como uma comunicação de fibra óptica, para locações de longo prazo ou compra de locais disponíveis, documentados e a preços acessíveis. Possibilidade de cumprir os regulamentos locais para obter uma licença da Prefeitura e outros órgãos federais, incluindo a Anatel. Evitar o alto custo de implantação de engenharia civil, principalmente em termos de fundação e reforço do projeto estrutural. E o prazo de implantação. Esta etapa envolve a execução das seguintes atividades, que costumam ocorrer simultaneamente. Busca. O projeto RF criou um looping de pesquisa para delimitar a área para a procura de site de pesquisa e servir de base para selecionar a localização da RB. Frequentemente, escolhe-se 3 locais candidatos para implementar esta RB. Qualificação. Os 3 candidatos selecionados passam por um processo de avaliação para aceite ou rejeite e classificação por prioridade. Esta avaliação significa verificar as hipóteses, por exemplo, acessibilidade, fornecimento de energia, execução civil e legalização, cobertura de RF, visada de TX e interferência. A infraestrutura elétrica envolve a instalação de eletrodutos, cabos, aterramento, entrada de energia e ligação de energia pela concessionária. Um dos aspectos mais fundamentais nesta instalação é a questão da disponibilidade pelas concessionárias públicas da rede de energia elétrica por onde o site está localizado. Daí a importância na negociação rápida com estes órgãos caso haja a necessidade de expansão dessa rede. Uma vez construída a infraestrutura civil e elétrica, é possível instalar o ar-condicionado, baterias e equipamentos de energia corrente contínua. No caso de container, estes equipamentos podem ser pré-fabricados antes do container ser enviado para o site. A entrega destes equipamentos no site necessita ser muito bem coordenada, pois por vezes o site não comporta espaço para armazenamento. Torre para antenas. Antenas podem ser fixadas em torres, postes, cavaletes e mastros, podendo este último ser montado tanto na cobertura como na lateral da edificação, de acordo com a necessidade da cobertura e visada do site. A implantação de uma torre envolve a construção de uma fundação e a sua montagem. A fundação da torre depende do tipo de solo encontrado no terreno. A escolha do tipo mais conveniente pode ter impacto fundamental no prazo e custos da construção do site. Os tipos mais comuns são: tubulão, fundação profunda constituída de uma base de apoio e uma haste, ambos em concreto com escavação manual. Rádies, fundações rasas constituídas de uma base plana de concreto. Estacas, fundações profundas constituídas de longos segmentos de concreto ou metal, com perfuração mecânica, podendo ser pré-fabricadas como moldadas em loco. Em cada caso, deverá ser analisado o perfil do solo e, consequentemente, o melhor custo-benefício, de acordo com as diretrizes do engenheiro estrutural. Geralmente, as fundações rasas são as mais econômicas. Após a conclusão da fundação, é feita a montagem da torre com suporte para antenas e acessórios como
esteiras, escadas, plataformas, para-raio e luzes de sinalização. Especial cuidado deve ser tomado na verificação de liberação da instalação por órgãos públicos, tais como prefeituras municipais e Comar, comandos regionais da aeronáutica. Não é incomum o descuido com este aspecto, e durante a montagem da torre, haver embargo da instalação. Por vezes, a construção conta apenas com uma autorização preliminar por parte dos órgãos públicos, e que no momento da instalação, por mobilização de vizinhança de moradores, pode impedir a licença definitiva. Construções complementares. Finalmente, dependendo do site, são necessárias algumas construções complementares, como muro, calçada e limpeza geral. Em sites em áreas rurais, pode ser inclusive necessário construir uma estrada para acesso. Bom, a consideração final é: a partir do momento que estiver disponibilizada a infraestrutura do site, todos os seus passos de definição do que vai ser utilizado, por exemplo, como que torre vai ser utilizado e que empresas que irão estar utilizando essa torre, já é possível começar a executar a etapa de instalação dos equipamentos e da antena, já com os testes de aceitação e integração. O mais comum da instalação é levar de 1 a 4 meses, sendo o mais importante a obtenção de autorizações para implantação. A gente explanou nessa apresentação já o processo de atividades de implantação e o que é necessário, né, para a implantação de um ERB de celular, por exemplo. Cada operador ou fornecedor tem seu próprio processo e seu próprio funcionamento na torre. E tem que ser tudo organizado, endereçado de forma que fique claro o que que faz parte de cada operadora no funcionamento dessa torre. Assim sendo, podemos dizer que a implantação de uma torre dessa ERB, ela é algo multidisciplinar, já que envolve várias áreas das operadoras e seus fornecedores. O grau de envolvimento das operadoras no gerenciamento dessas atividades varia de uma terceirização quase total pela contratação delas da empresa que vai instalar a torre, junto de um fornecedor e um gerenciamento da parte da operadora, claro. O que se busca para a solução de implantação são padrões de infraestrutura, o compartilhamento dessa infraestrutura, né, porque cada operadora terá sua parte, e já desenvolver parceria junto a fornecedores que possa apresentar uma capacidade de gerenciamento do projeto como um todo, juntando todas as operadoras, de forma que vai garantir o atendimento de todos os compostos desse negócio, atenda o prazo, o custo e a qualidade.